Oi pessoal, meu nome é Elisa Nária, sou do terceiro ano de agronegócio. Hoje eu vou apresentar o trabalho de biologia. A minha dupla sou eu e a Manuela, e a gente vai falar sobre sífilis e anticoncepcionais hormonais. Eu vou começar falando sobre a sífilis. Bom, a sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Ela é conhecida há pelo menos desde o século XV. E hoje, no ano de 2019, a transmissão está aumentando. A transmissão ou o contágio da sífilis acontece principalmente através do sexo desprotegido. E qualquer pessoa pode ser infectada, não importa raça, cor e nem idade. Uma característica da sífilis é que a pessoa pode passar muito tempo ou até anos infectado e não desenvolver nenhum sintoma, ou seja, um portador sã. Essa pessoa vai servir como portador, ela vai passar a doença para outras pessoas, mas ela não vai desenvolver nenhum sintoma. Em tratamento, a sífilis pode afetar vários órgãos e pode levar à perda auditiva, a convulsões, demência, paralisia e à morte. No caso de mulheres grávidas, há ainda outro risco. A doença pode causar aborto e, no caso dos bebês que nascem vivos, pode causar malformação, pneumonia, cegueira, deformação nos dentes, deficiência mental e vários outros problemas muito graves. O teste é rápido e é oferecido de graça no sistema público de saúde. E se a pessoa estiver doente, o tratamento é facilmente encontrado em farmácias e drogarias e também no sistema público de saúde. Bom, agora a gente vai falar sobre a prevenção da sífilis. O principal método de prevenção da sífilis, por ela se tratar de uma doença sexualmente transmissível, é o uso correto e regular da camisinha, seja ela masculina ou feminina. Agora eu vou falar sobre os sintomas da sífilis. Bom, a sífilis ela é uma doença dividida em 3 fases, desde a primária, secundária e a terciária, além de uma fase extra, que é a fase latente, que é uma fase em que a pessoa é uma fase assintomática, é a fase onde a pessoa não vai apresentar nenhum sintoma. Começando pela fase primária, é a primeira fase, né? Onde geralmente apresenta uma ferida única no local de entrada da bactéria, que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Essa ferida não dói, não coça, não arde e não tem pus, além de poder vir acompanhada de ínguas no local. A fase secundária, que é a fase que vem após a fase primária, ela aparece entre 1 mês e meio a 6 meses dos sintomas iniciais. Nessa fase, o doente vai apresentar manchas no corpo que não coçam e pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas por toda a parte do corpo. Na fase terciária, que é a fase que vai ocorrer entre 2 a 40 anos, depois do início da infecção, nessa fase pode haver lesões cutâneas ou lesões ósseas, além de lesões cardiovasculares e neurológicas, que podem levar, consequentemente, à morte. Bom, existe também a sífilis congênita. A sífilis congênita é aquela sífilis que passa de mãe para filho durante a gestação. Então é muito importante o exame ser feito, né, nas gestantes. Toda gestante, quando inicia o pré-natal, ela faz, né, o teste rápido para sífilis e para algumas outras doenças sexualmente transmissíveis. E é muito importante que esse exame seja feito em pelo menos 3 momentos da gestação, que é nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, no segundo trimestre e também no último trimestre da gestação, que é do 7º ao 9º mês. Se der reagente ou positivo na gestante, daí tem que ser tratado ela e a sua parceria sexual. No caso da sífilis congênita, há ainda outros riscos, né? Que no caso são alguns danos referentes à criança. O primeiro é o aborto espontâneo, ou seja, é um aborto durante a gestação. Mas no caso da criança vir a nascer, também pode causar malformação, pneumonia,
cegueira, deformação nos dentes, deficiência mental e alguns outros problemas que são muito graves. Agora eu vou deixar um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que vai falar um pouco sobre a sífilis. João amava Teresa, que amava Maria, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava todo mundo. João não gostava de usar camisinha. Teresa achava que também não precisava. Maria às vezes esquecia. Raimundo convencia todo mundo de que não adiantava. E Joaquim só usava camisinha quando era em relacionamento estável. E Lili, que aprendeu em casa que prevenir é fundamental, nunca dispensava proteção. A sífilis é uma infecção provocada por uma bactéria e transmitida através de relações sexuais sem proteção. Os sinais e sintomas vão desde lesão indolor no local de entrada da bactéria, especialmente nos órgãos genitais, lesões no corpo, palmas das mãos e plantas dos pés, febre baixa, mal-estar, vermelhidão na pele, mesmo no período em que os sintomas não aparecem, e até mesmo um período sem sintomas. Se não tratada, a sífilis pode evoluir para complicações cardiológicas, ósseas e até neurológicas. A sífilis tem cura, realize o teste e o tratamento. É muito melhor prevenir. Faça sexo seguro sempre. Use camisinha, masculina ou feminina, nas relações sexuais. Evitar infectar outras pessoas é uma medida fundamental de prevenção. Bom, pessoal, agora a Manuela, ela vai falar um pouco sobre anticoncepcionais hormonais. Anticoncepcional hormonal, combinado oral ou a pílula anticoncepcional é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente os estrogênios. E existem os tipos de pílula, que é a pílula monofásica e mini pílula. E tem outras também. Além da concepção, a pílula anticoncepcional também é utilizada no tratamento de doenças, como o sangramento irregulares, entre outros. E agora eu vou falar o modo de tomar a pílula. A pílula deve ser tomada no primeiro dia da menstruação, durante 21 dias. E depois de 21 dias, ter a pausa de 7 dias, que é o período que a menstruação vem, durante essa pausa. E como ele faz efeito? Ele faz efeito no primeiro dia que você toma a pílula, e se você tomar corretamente, ele irá fazer efeito corretamente. Caso você não tome corretamente, pode haver algumas inseguranças. E essa pílula também serve para tratamento de doenças, como quem tem policístico. Essas pílulas é usada para isso, como também para prevenir a gravidez. Olá, seguidoras! Hoje iremos conversar sobre um assunto bem importante, que é a anticoncepção hormonal. Por que esse assunto é tão importante? Na verdade, o planejamento reprodutivo, ele permitiu que houvesse uma redução da incidência de mortalidade e de morbidade materna e fetal. E além disso, ele permitiu também que houvesse um maior espaçamento entre as gestações, diminuindo dessa forma o risco de restrição de crescimento, infecção e anemia. Os métodos anticoncepcionais hormonais, eles foram introduzidos em nossa população a partir da década de 60 e desde então, por culpa de avanços científicos e tecnológicos, houve uma melhora na dosagem e na combinação dos hormônios, nas vias de administração dos métodos anticoncepcionais e também uma redução dos efeitos colaterais. Muita gente se pergunta quais são os benefícios dos métodos anticoncepcionais hormonais. Obviamente que, além de evitar uma gestação indesejada, esses métodos eles são fundamentais para reduzir acne, diminuir pilificação indesejada, reduzir sintomas da tensão pré-menstrual, além de evitar as tão temidas cólicas menstruais. Além disso, alguns estudos comprovam que existe uma redução da incidência de câncer de intestino, câncer de endométrio e câncer de ovário. Eu gosto de dividir os métodos anticoncepcionais basicamente em dois tipos. Um dos métodos são os métodos combinados e o outro método são métodos apenas à base de progesterona.
Mas quando eu digo métodos combinados, eu estou querendo dizer que é uma associação entre dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Mas afinal de contas, qual que é a função de cada um desses hormônios? Na verdade, o principal hormônio responsável por impedir a gravidez é a progesterona. Por quê? Ela freia a produção do hormônio LH, que é um hormônio responsável pela ovulação, e ela impede o crescimento da parede interna do útero, além de fazer com que as glândulas do colo do útero produzam mais muco e alterar a forma com que as tubas uterinas se movimentam, dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo. Vai uma dica para vocês, seguidoras. Nenhum dos métodos anticoncepcionais hormonais é 100% eficaz. Obviamente que todos eles têm uma taxa de falha, porém, quanto maior o uso feito de forma correta pelas pacientes, menor é o risco de gravidez. O Ministério da Saúde orienta que as pacientes tentem utilizar métodos de longa duração que não dependem tanto da memória da paciente para fazer efeito. Como eu já havia falado, existem dois tipos diferentes de métodos anticoncepcionais hormonais. Os métodos combinados podem ser as pílulas, que são comumente conhecidas por vocês. Na verdade, são os métodos mais comumente utilizados, porém, para pacientes que têm esquecimento e para pacientes que têm efeitos gastrointestinais, como por exemplo gastrite ou dificuldade para absorver a medicação, não é um método muito bem indicado. Existem pílulas combinadas e existem pílulas apenas de progesterona. Obviamente que cada caso deve ser avaliado pelo ginecologista, principalmente pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes que tiveram histórico de trombose devem evitar os métodos, as pílulas combinadas. O segundo tipo são os métodos injetáveis e existem as injeções mensais, que são injeções combinadas, ou seja, utilizam dois hormônios, e as injeções trimestrais, que utilizam apenas a progesterona. É um bom recurso para pacientes que esquecem de tomar as pílulas e que não têm o desejo de ficar ingerindo o comprimido todos os dias. Porém, também apresenta determinados efeitos colaterais, como por exemplo, um pouco de inchaço e até mesmo retenção de líquido. O terceiro método anticoncepcional é o anel vaginal, que é um dispositivo em formato de anel introduzido dentro do canal vaginal que tem duração de 21 dias e deve ser retirado por uma semana para poder ser colocado novamente. Esse método ele não pode ser reutilizado e a paciente tem que ter noção, um autoconhecimento a respeito de como introduzi-lo dentro do canal vaginal. Existe também a opção do adesivo transdérmico, que é um adesivo em formato de quadrado, mede 4,5 cm por 4,5 cm e deve ser colocado semanalmente numa região próxima ao braço ou no dorso da paciente, sempre no mesmo horário e no mesmo dia. Então a troca é feita semanal durante 3 semanas e depois a paciente fica uma semana sem. Por último, e mais importante, são os métodos de longa duração, que são os métodos que têm uma eficácia maior quando comparado aos outros métodos que eu já citei. O primeiro deles é um implante que ele tem um formato de um pequeno fósforo que mede 4 centímetros e é introduzido na região do braço, entre o músculo bíceps e o músculo tríceps. Ele tem duração de 3 anos e é um método anticoncepcional com maior eficácia, ou seja, menor risco de gravidez. E por último, existe o tão famoso sistema intrauterino hormonal. Ele é um dispositivo intraútero implantado dentro do útero da paciente e libera hormônio continuamente com uma duração de 5 anos. Ele tem baixíssimos efeitos colaterais e 95% das usuárias desse método anticoncepcional estão satisfeitas com ele e quando terminam os 5 anos elas têm um novo desejo de introduzi-lo. O que eu acho fundamental é que você tenha ciência que você não pode utilizar o método anticoncepcional por conta própria. É fundamental que o seu médico avalie se você tem ou não tem indicação de utilizar o método e se você apresenta ou não nenhuma contraindicação. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê em breve. Bom, essa foi a nossa apresentação, muito obrigada pela atenção.